Boa noite. É uma alegria e uma honra participar deste evento, né, e abrir esta série de conferências nesse projeto Equilíbrio. É uma alegria principalmente porque eu posso, com isso, também, mais uma vez, retribuir à Fundação Mary Spears a ajuda que recebi. Eu fui um dos bolsistas da Fundação em 1990 e alguma coisa. A gente vai descobrindo que está ficando velho quando os amigos estão com os cabelos mais brancos que os nossos, né, e mais carecas, e todo mundo se lembra da época que a gente tinha cabelos pretos, né? Então, já faz tempo, e é um prazer e também uma expressão da minha gratidão à Fundação estar com vocês nesta noite. É um prazer estar aqui com vocês da Primeira Igreja e outros convidados, rever vários amigos e amigas. Já há muito tempo eu descansei das atividades denominacionais, então tem gente aqui que eu não via há mais de década. Então foi bom revê-los. E eu espero contribuir e participar desse projeto para a glória de Deus e para a nossa edificação. Não sei se eu posso ajudar a sair vocês saírem daqui mais equilibrados. Acho que a função de um professor é desequilibrar, não tanto equilibrar. E especialmente numa única palestra, de um tema tão amplo, não é possível encerrar a questão. O que eu posso fazer hoje é muito mais abrir aspectos do problema, abrir a questão e deixar vocês com mais preocupações do que talvez quando entraram, com mais desafios do que quando aqui vieram. Até porque o saber, hoje em dia, ele precisa ser construído de modo plural. Ele precisa ser construído por muitas pessoas simultaneamente e por muitos saberes distintos. Hoje se fala muito em interdisciplinaridade, transdisciplinaridade, etc. Todos nomes pomposos por uma realidade muito simples. Andorinha só não faz verão. E no conhecimento é assim, o conhecimento é uma produção coletiva. Tanto uma palestra como a que vou fazer a vocês, que tem aqui um material de muita gente, como é uma palestra para pessoas normais e não para outros professores, não tem nota de rodapé. Espero que não tenha uma linguagem técnica que complique a vida de vocês, né? Você sabe que professor tem certas manias, a gente tenta se livrar delas, nem sempre a gente consegue. Estou tentando usar uma linguagem mais normal, de gente normal, não de teólogos e cientistas da religião, e trabalhar as questões a partir da vida mais comum das pessoas, e não tanto da vida religiosa, de ministros, ministras do Evangelho, seja em que denominação for. E esse tema que nos foi dado, e é o tema desta noite, tem muitas ramificações, tem muitos elementos, muitas dimensões, e é possível apenas tocar de leve nele. Bom, por que fé e espaço público? Em primeiro lugar, porque hoje em dia, já há 2 ou 3 décadas pelo menos, a distinção entre público e privado quase se perdeu. Nós não sabemos muito bem mais o que pertence à vida pública e o que pertence à vida privada. Especialmente aquilo que antigamente nós sabíamos que eram coisas privadas, já não são mais coisas privadas. Então, se nós assistimos a um reality show, aquilo que era do âmbito do lar, da privacidade da casa, se tornou público. Não só as coisas boas, mas, né, especialmente as ruins, né? Esses reality shows não são tão reais assim, mas trazem, em muitos casos, o que tem de pior na convivência humana. Até porque são formas artificiais de convivência ali colocadas em vários deles. As campanhas eleitorais fazem o mesmo. Eu me lembro com saudade da época em que uma campanha eleitoral se discutia projeto político. Hoje a gente discute com quem, né, fulano transou, quantas coisas ele roubou, né, coisas desse tipo. Quantos, né, goles o Aécio bebeu na noite e tal, que ele saiu, né, qual é o cabelo da dona Dilma, e etc. e tal. A vida privada se torna pública. A corrupção também traz o privado para o público. E, aliás, a corrupção é parte da história cultural e política brasileira, desde as suas origens. Gilberto Freire já falava do privatismo,
da vida política brasileira. A ideia de que a pessoa, uma vez que chega ao poder público, considera que aquilo que é público é seu. Então, a coisa pública deixa de ser pública e se torna privada. E para nós não ficarmos muito felizes de podermos criticar os políticos, também na sociedade civil acontecem coisas assim. Eu sei que você nunca fez isso, mas você está lá na empresa, você é um funcionário, você leva o clips para casa. Bom, estou trabalhando, eu tenho direito. Não tem. Leva caneta, uma folha de papel, imprime o trabalho de escola. Né? Pequenas formas de privatizar aquilo que é público. Então, essa distinção, nos tempos atuais, é cada vez mais difícil de se perceber. Ao mesmo tempo, as coisas que deveriam ser públicas se tornam privadas. Segredos de Estado. Nós não sabemos muita coisa importante que precisaríamos saber para fazer tomar uma decisão democrática. Para verificar se, de fato, Geraldo Alckmin foi um bom governador ou não, se Aécio Neves seria em tese, um bom presidente ou não, né? Se a presidenta reeleita merecia, de fato, ser reeleita, ou se a reeleição é apenas para garantir benefícios para uma parte importante da população brasileira. Né? Quer dizer, os bastidores da vida pública são privados, quando deveriam ser públicos. E a mesma coisa se estende ao âmbito da fé. Eu lembro ainda dos tempos modernos, na minha adolescência, começo de juventude, que a gente não discutia religião. Religião é uma coisa privada. Você tem a sua, eu tenho a minha. Né? Você fica com a sua, eu fico com a minha. Eu lembro de moleque, na igreja, a gente ia para a praça falar de Jesus. Então, pessoas ouviam, respeitavam, mas a maioria ficava assim, constrangida. O que vocês estão fazendo aqui? Né? Numa praça, a gente fazia muito isso na Praça da República. No tempo que a Praça da República não era tão bem frequentada quanto agora. Não, um bando de moleques falando de Jesus no meio da Praça da República. O que vocês estão fazendo aqui? Esse negócio de religião fica na igreja, ou na sua casa. Isso era uma realidade moderna. A modernidade, com os processos de modernização, secularização, foi transferindo a vida religiosa para o âmbito privado. Então, a religião tem a ver com a salvação da alma, tem a ver com a sua felicidade pessoal, tem a ver com a sua ética privada, mas não tem muito a ver com a vida pública, seja no espaço político, seja no espaço da economia, seja no espaço das normas sociais. Agora, a fé, cristã ou não, jamais foi vivida de um modo tão privado quanto o arranjo moderno das sociedades tentou fazer. As pessoas que têm fé nunca conseguiram separar a fé tão claramente assim, do privado e do público. Mesmo quando tem dúvidas, essas dúvidas estão presentes. Seja na atividade econômica, um empresário, uma empresária cristã, pode sonegar imposto ou não? Se não sonegar, fale. Vai à falência. Se sonegar, vai para o inferno. Então você tem que escolher qual é a punição pior. Bom, Jesus perdoa. A Secretaria da Receita Federal, não. Bom, se a sua dívida for muito grande, perdoa, tudo bem. Essa é outra história. Mas outras situações em que a fé interage com a vida pública sempre estiveram presentes. Questão política no Brasil. Eu lembro dos tempos da ditadura militar, que a gente aprendeu que um cristão deve votar de acordo com a vontade de Deus. E a vontade de Deus está sempre ligada à autoridade. Então, você não pode votar na oposição. Lembro da primeira campanha de Lula para a presidência da República, que o pessoal ligado à teologia da libertação, os padres e pastores vermelhos. Aliás, eu acho que esse vermelho aqui não tem nada a ver com PT. Aqui em São Paulo, falar em PT é meio perigoso. Eu acho que o vermelho daqui é só coincidência, não é um vermelho petista. Nem o meu também. Apesar de meu nome ser Júlio PT Zabatiero, é um PT que não tem relação nenhuma com o outro PT. Aliás, o meu PT é mais antigo. Eu tenho mais direitos de usá-lo. Né? Mas a fé cristã sempre esteve envolvida com a questão pública. Mesmo quando se dizia, você não pode fazer certas coisas. Eu lembro,
garoto, trabalhava em empresa, depois trabalhei em banco, a gente não podia fazer greve, porque cristão não faz greve. Porque a Bíblia diz, né, escravos, servi em tudo aos vossos senhores. A gente não podia fazer greve, porque se o escravo que era escravo tinha de servir com alegria, imagine nós, empregados, com direitos trabalhistas, etc. e tal. Quer dizer, isso nos idos dos anos 70, 80 do século passado. Então, essa tensão público-privado existe há muito tempo. Mas, na nossa época, ela está cada vez mais visível. Aquilo que era reprimido agora está solto, liberado. Então surgem perguntas. Que aspectos da fé podem ser considerados públicos? Que aspectos devem ser mantidos na vida privada, na dimensão privada? Nos últimos 30 anos, vários pontos de tensão entre o público e o privado na vivência da fé têm se manifestado. Especialmente no caso da fé cristã aqui no Brasil, que ainda é a fé declarada pela maioria da população. Vivida ou não, é a fé de quase 90% ainda da população brasileira. Então, vou começar com alguns exemplos dessa tensão. Eu quero ir um pouco mais rápido nos exemplos para poder discutir com um pouco mais de tempo a questão teológica. Em 1996 foi promulgada uma nova lei de diretrizes e bases da educação no Brasil. Então, quem trabalha com educação sabe que toda vez que sai uma LDB a gente fica animado, depois de um certo tempo os negócios voltam a ser normais como sempre foram. A gente finge que educa, as crianças e jovens fingem que são educados, o governo finge que paga para a gente um salário, e assim vai. Sei que eu estou exagerando, mas é bom exagerar de vez em quando. Né? Mas a LDB de 96 reinstituiu o ensino religioso escolar no Brasil. Tá, entre aspas, porque é o nome dado na lei. A coisa foi tão complicada que em 1997 foi feita uma nova lei regulamentando aquele artigo da Constituição que definiu o ensino religioso. E desde 97, então, as escolas municipais e estaduais, escolas privadas também, são obrigadas a ofertar o ensino religioso. A oferta é obrigatória, a matrícula é facultativa. E diz a lei que deve ser praticado sem proselitismo. No turno normal do horário escolar, por professores, professoras da rede pública devidamente contratados para tal. Bonito. Mas na prática, é um conjunto de problemas um atrás do outro. Desde problemas particulares, é muito comum, por exemplo, evangélicos. Hoje a palavra evangélico, a gente não sabe bem que tipo de pessoas representa, mas é muito comum evangélicos não aceitarem que se apresente, por exemplo, religiões de matriz africana no currículo. Então, os próprios meninos e meninas, quando a professora, geralmente são professoras que ensinam, ensino fundamental, vão dar uma aula sobre Umbanda ou Candomblé ou alguma religião parecida, ou religião indígena brasileira, as crianças já dizem, isso aí é do diabo, eu não posso ouvir. Também não é incomum o caso de professoras ou professores cristãos que se recusam a ensinar essas religiões na sua disciplina. E daí, assim, uma série de problemas, eu não vou entrar em todos os detalhes, porque não é o caso da gente discutir esse tema em particular. Mas é uma área muito complexa, cheia de dificuldades. O Estado do Rio de Janeiro, por exemplo, a legislação estadual é completamente inconstitucional, mas há mais de 20 anos há uma ação de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal, com pedido de liminar, e nem a liminar foi julgada até hoje. 300 mil processos já foram julgados antes, e esse está lá. A lei do Estado do Rio de Janeiro, que foi promulgada na época do governador Garotinho, isso que eu digo, não deixa a criança fazer serviço de gente grande. Né? A lei diz o seguinte, quem é que vai ensinar nas escolas? Padres e pastores. Se você quer um ensino sem proselitismo, como é que a igreja vai enviar o professor para o Estado pagar? Enfim, né? É o caso do famoso acordo Brasil-Vaticano, promulgado, né, foi assinado ainda na época do presidente Lula, e dentro do acordo há um item, há um artigo,
em que a Igreja Católica, o Vaticano, que é uma igreja, mas não é uma igreja, né? Isso é uma outra história, pede, e o governo aceitou isso, que seja feito ensino religioso escolar com prioridade para o cristianismo, né? Também há uma ação de inconstitucionalidade, e sequer a liminar foi julgada pelo Supremo. Acho que nem Deus sabe quando entra na pauta dos julgamentos. Enfim, há outros problemas aí. Não há definição curricular. Então, em cada escola se ensina o que se consegue descobrir o que vai ensinar. Eu trabalho no mestrado, nós temos uma linha de pesquisa, que é de ensino religioso escolar. Então, tem alunos de mais de 10 estados brasileiros estudando conosco, de mais de 20 municípios. Nós temos cerca de 54, 55 professores de rede pública fazendo mestrado nessa área. Você tem, para cada professor, em cada escola, um currículo diferente. Não há definição de quem pode ensinar. Na maior parte dos casos, um professor, qualquer licenciatura com uma extensão de 30 horas ou 80 horas em ciência da religião. Em vários estados e municípios, há um item nas legislações que o governo deve ouvir a população sobre o que deve ser ensinado. Mas quem que você vai ouvir? Em Vitória, por exemplo, no estado do Espírito Santo, há um conselho de ensino religioso, formado por 8 representantes da sociedade civil, alguns representantes do governo do estado, mas há 8 anos, há brigas constantes na Assembleia, por quê? Pastores de igrejas que só têm aquela comunidade se sentem lesados, porque eles querem representar a sua igreja. Bom, a igreja tem uma comunidade com, sei lá, 200 pessoas. Quem dá a esse pastor o direito de representar quem? Mas eles estão constantemente, né? Enfim, os problemas são tão grandes que eu vou parar por aqui. Senão eu vou ficar empolgado e falo só sobre isso. Outras situações mais antigas, mas ainda não suficientemente discutidas e elucidadas no Brasil. Por que templos religiosos detêm imunidade tributária? Qual é a razão para isso? Supostamente porque as religiões fazem coisas boas para as pessoas. Supostamente porque as religiões ajudam as pessoas necessitadas. Bom, supostamente. Mas quando uma igreja é uma das maiores proprietárias de terras no país, ou quando, situações mais recentes, igrejas são negócios fantásticos. Vocês sabem que nos anos 80, 90, surgiram vários modelos de igrejas. Então surgiram as igrejas em células e as igrejas em cédulas. E essas são as que fazem mais sucesso. Essas são as que pegam bem. Uma igreja em cédulas merece imunidade tributária? Aqui na nossa capital do estado de São Paulo, nós temos o fantástico Templo da Universal. Bom, você pode dar imunidade tributária a um templo que cobra para você entrar? Para você visitar? Então ele não paga o IPTU, mas cobra para o usuário da cidade entrar ali dentro. Quer dizer, qual é a lógica? Isso não é claro. Qual é a extensão da imunidade tributária? Isso também se discute. Outra situação que no Brasil quase nunca é discutida, mas há, inclusive, ações na justiça correndo há décadas, o uso de símbolos e atos litúrgicos cristãos em edifícios ou atos públicos. Normal, escolas, prédios de governo, etc., terem uma cruz. Tribunais têm um crucifixo. E pessoas que não são cristãs se sentem prejudicadas quando vão a um tribunal e tem um crucifixo ali. Quer dizer, onde a pessoa se sente, bom, onde é que está a imparcialidade do tribunal? Na França e em alguns outros países da Europa, esse é um problema famoso e se tornou seríssimo. A citação de Deus, o Deus dos cristãos, no preâmbulo da Constituição,
nas notas do real, e etc., o acordo Brasil-Vaticano e coisas assim. Tá? Mais recentemente, uma área dessa tensão se tornou cada vez mais pública na mídia. Tá? Em linhas gerais, a pergunta é: valores cristãos podem ser legalmente impostos à população ou não? O sistema legal é laico e positivo, né, o direito positivo, baseado em princípios jurídicos sólidos, em direitos, deveres, mas elementos subjetivos, como os valores, a visão de mundo das pessoas, podem ser efetivamente mantidos fora do sistema legal, seja na formulação, na interpretação ou na aplicação de leis. Eu acompanhei o julgamento no Supremo Tribunal Federal da criminalidade ou não da interrupção da gravidez de fetos anencéfalos. Os 3 primeiros juízes passaram mais tempo falando de religião do que de lei. E o relator, que é o primeiro a falar, disse: ó, nossa decisão é laica. A nossa decisão é baseada no princípio legal. Aí começa a citar Padre Antônio Vieira. E passou 20 minutos, de mais de 1 hora do seu acórdão, né, da sua apresentação da sentença, discutindo a relação entre religião e Estado. Enfim, né, a questão que está aí, né, eu já pulo para o finalzinho aqui, a famosa ou infame discussão sobre a criminalização da homofobia, que depois da eleição de um certo deputado evangélico se tornou quase que um circo, com todo respeito aos circenses sérios, né? Porque a coisa simplesmente se perdeu. Mas há um grupo de pessoas que diz: bom, nós cristãos pensamos assim, defendemos este valor, então a lei não pode ir contra os nossos valores. Até que ponto nós podemos tornar pública a nossa ética? A questão da homossexualidade é mais recente, mas a questão do aborto, que já se discute, vai se continuar discutindo, como se discutiu no passado o lugar da mulher na sociedade, quantas e quantas vezes o machismo e o patriarcalismo social e político imperavam, porque, bom, as pessoas iam a público e diziam: a própria Bíblia diz que a mulher deve ser submissa, como o Estado vai defender algo contrário à Bíblia? Enfim, são questões das mais variadas, e eu toquei apenas em algumas delas. E quero encerrar os exemplos com uma questão bem específica de igrejas, especialmente as evangélicas ou protestantes, que tem a ver com a aceitação ou exclusão de membros. Uma igreja pode recusar aceitar como membro um candidato ou uma candidata homossexual? Vamos deixar de lado as questões teológicas envolvidas. Mas se ela se recusar, ela pode ser processada. Um crime de discriminação, independentemente do projeto de lei que estava sendo discutido, porque a Constituição é clara: a discriminação é crime. Então, como é que você pode? Se a pessoa diz para você: olha, eu me converti, eu aceito o Senhor Jesus, a nossa igreja é assim: aceitei o Senhor Jesus, aceito a autoridade da igreja, aceito a confissão de fé de Westminster, né, que a gente não sabe o que tem lá, mas a gente aceita como a nossa regra de fé e prática. Bom, e você vai dizer: não, mas o irmão não pode ser membro. Por quê? Né? Um pastor pode se recusar a celebrar o casamento? E etc. Né? Eu conheço pastores que estão sofrendo muito, porque a igreja foi processada e perdeu, porque eles excluíram membros adúlteros. E esses membros, né, entraram com ação na justiça e espera aí, não tem base legal para nos excluir de uma associação. Como é que vocês vão nos excluir? Nós não cometemos crime, adultério não é crime. Mas é uma lei da igreja. Se o Estado não pode interferir na religião, bom, você tem que explicar para o juiz que ele não pode. Mas é ele quem tem o poder de interpretar a lei. Bom, felizmente os juízes pensam de modo diferente. Então você vai tentando
aqui, ali, e assim vai. Tá? Vou dar um exemplo menos dramático. A igreja pode excluir uma pessoa porque praticou o sexo antes do casamento? Quer dizer, se um jovem, ou uma pessoa de idade, não tem mais idade para sexo, for excluída, pode processar a igreja por dano moral. Afinal de contas, trouxe a público algo privado. E vocês podem achar que eu estou exagerando, mas existem casos assim circulando por aí nos tribunais. Enfim, são exemplos, são sintomas de um problema que ainda não é claro. E por isso que eu disse para vocês no início que eu não sei se vocês vão sair mais equilibrados, porque a questão não é ainda suficientemente colocada de modo adequado. E um dos desafios, tanto teológicos quanto políticos, acadêmicos e práticos, da discussão é como distinguir entre público e privado na vivência da fé. Por que isso se tornou um grave problema hoje? Nós não sabemos bem por quê. Eu imagino que há pelo menos 3 grandes razões. Primeiro, é o que um filósofo americano, John Rawls, muito famoso, já falecido, muito lido no mundo inteiro nessas questões de justiça, política, etc., chamava de o fato do pluralismo. Ou seja, sociedades democráticas são, por definição, e na prática, pluralistas. Existem vários partidos políticos, existem várias éticas que coexistem na sociedade, raças, cosmovisões, identidades sexuais, identidades de gênero, identidades religiosas, todas coexistindo no mesmo espaço. Ou seja, corrigindo um pouco a linguagem, existe o fato da pluralidade. A pluralidade é um fato nas sociedades democráticas. E no nosso século XXI, cada vez maior a pluralidade. Não só religião, mas de estilos de vida, cabelo, roupa, etc. e tal. Então, uma sociedade democrática, quanto mais plural, se torna mais complexa e se torna cada vez mais necessário que a população aceite o valor do pluralismo e desenvolva a tolerância mútua. Você não precisa viver um certo estilo de vida, uma certa ética, mas você também não tem o direito de impedir, numa sociedade democrática, que uma pessoa com uma ética, um estilo de vida diferente do seu, viva publicamente da maneira que acha mais adequada, a não ser que aquilo fira a lei. Mas se fere só o seu gosto, bom, você não pode fazer nada publicamente. A questão é que há religiões que não conseguem viver com o pluralismo. E no cristianismo há vários segmentos que não conseguem viver com o pluralismo. Antigamente era mais fácil de perceber isso, porque eram só os grupos fundamentalistas. Então a gente que não é fundamentalista sempre dizia, não, eles que não conseguem. Mas com a complexidade do mundo atual, mesmo pessoas e grupos não pluralistas têm problemas para conviver com certos estilos de vida cada vez mais aparentemente estranhos para a fé cristã. A segunda dimensão, a meu modo de ver, do problema é a definição do que consiste a laicidade do Estado. Existem várias definições de laicidade. O Estado é laico. Igreja e religião, igreja e Estado não se misturam. E definições desse tipo. Tecnicamente, a maior parte dos pesquisadores define laicidade como neutralidade. O Estado tem de ser neutro em relação à diversidade, inclusive a diversidade religiosa. A Constituição brasileira, nos seus artigos referentes à religião, apresenta essa neutralidade. O Estado não pode promover religião, não pode apoiar religião nenhuma em detrimento de outra, etc. e tal. Na prática, porém, o Estado brasileiro não é neutro. Na maior parte das vezes é uma laicidade oportunista. Esse adjetivo oportunista é por minha conta. Se estiver errado, a culpa é minha. Mas um Estado em que você muda a maneira de lidar com a religião, cada vez que
o número de pessoas de uma dada religião vai pesar no voto, na próxima eleição, etc. e tal, não pode ter outro adjetivo a não ser esse. Especialmente numa sociedade como a nossa, democraticamente muito infantil ainda. Eu me lembro quando a presidente Dilma foi eleita, a primeira vez, no segundo turno da campanha, vocês lembram? Aquela discussão sobre religião, homofobia, e uma série de outras questões, né? E um grupo de evangélicos fez uma carta à presidente que ela não iria mandar nenhum projeto de lei criminalizando a homofobia, e acho que era sobre o aborto também, que ela não iria se pronunciar sobre o aborto, e ela, enquanto candidata, disse, eu não vou fazer isso. Aí saíram fotos, o pessoal saiu na televisão, contentes, né? Conseguimos fazer a candidata nos ouvir. Mas ela prometeu fazer aquilo que não fazer aquilo que o presidente não pode fazer. O que ela prometeu fazer, ou seja, o que ela prometeu não fazer, ela não poderia fazer mesmo. Então, não sei por que tanta alegria dos evangélicos que conseguiram da candidata um compromisso inócuo, vazio. Porque aquilo que eles pediram que ela não fizesse é o Congresso que faz. Ou seja, não sabiam nem a diferença entre o que faz o Poder Executivo e o que faz o Legislativo. Até porque, bom, aqui no Brasil é complicado, né? Também essa mescla, em algumas situações, acho que até eles mesmos não entendem bem. Onde passa o papel de um e de outro, especialmente com as chamadas medidas provisórias. Né? Aqui no Brasil, o provisório é mais permanente do que o permanente. Né? Enfim. Tá? Agora, também aqui em nossa terra, as igrejas são mais oportunistas do que neutras em relação ao Estado. É muito comum vereadores, deputados e outros políticos evangélicos se elegerem garantindo benefícios para as igrejas. Mas, espera aí, você foi eleito para o bem comum da população ou você foi eleito para o bem privado da sua religião? Bom, a maioria dos políticos hoje não sabe bem o que é representar a sociedade, porque a maioria representa interesses privados. Mas essa é uma outra história. E o terceiro elemento que constitui o problema, por que essa tensão existe, é o que se pode chamar da equidade democrática. O Estado é laico, mas a sociedade não. Então, o fato da laicidade, o princípio da laicidade não pode excluir do espaço público, tanto na deliberação política, legislativa, etc., quanto na decisão pública, cidadãos e cidadãs religiosos. Nem pode delimitar o uso de argumentos propriamente religiosos na discussão pública, pois isso configuraria uma quebra da equidade democrática. Para usar uma palavra antiga da Grécia, né? Quem estuda ciências sociais aprende esse negócio aí. Isegoria. Né? Todo mundo tem o direito de falar da democracia. Então, se você não sabia que você possuía o direito da isegoria, agora você já sabe. Todo mundo tem o direito de manifestar a sua opinião em igualdade de condições com qualquer outro cidadão. Se você é religioso ou não, isso não elimina, não muda o fato de que o seu direito de cidadão é de se manifestar. Você pode falar a besteira que você quiser, mas você tem o direito. Você pode ir para o espaço público e até defender posturas perigosíssimas, antidemocráticas, mas esse é um direito de liberdade de expressão. Em alguns casos, essa liberdade é tolhida por leis, etc. e tal, mas você pode até defender Hitler. Por mais hediondo que isso pareça, mas é um direito democrático. Você não pode fazer o que ele fazia, mas... Agora, existe na discussão política e na prática política ainda muito forte a ideia de que os argumentos religiosos têm de ficar fora do debate público. O próprio John Rawls, que eu mencionei há pouco tempo, em vários livros ele passou anos discutindo essa questão, e na opinião dele, quando se entra no espaço público, a religião tem de ficar fora. Outros autores diminuíram um pouco esse impacto radical da opinião de Rawls e defendem que, bom,
a participação pode ser feita, mas o argumento religioso tem de ser traduzido para a linguagem secular. Ué, mas por que a linguagem secular é pública e a linguagem religiosa não é? Habermas, um dos mais famosos teóricos da filosofia política ainda vivos hoje em dia, ele tem N escritos defendendo isso, e esse é debatido no mundo inteiro. Ele diz, o cidadão religioso tem o direito de participar igualmente no debate público, mas ele tem de traduzir a sua argumentação para uma linguagem publicamente acessível, ou seja, uma linguagem secular. Que a linguagem seja publicamente acessível, eu entendo e concordo. Você vai a um espaço público defender a sua posição sobre aborto, por exemplo, você tem que dizer algo que as pessoas entendam, para elas se posicionarem contra ou a favor do que você está dizendo. Agora, que a linguagem secular seja publicamente acessível e a religiosa, por definição, não, aí já é um erro, a meu modo de ver. Bom, aqui no Brasil, quem é que não vai entender um padre ou um pastor falando? Quase ninguém, quase todo mundo entende. Você cita a Bíblia, quase todo mundo tem uma noção do que esse texto mais ou menos significa. Isso não exime a pessoa no debate de se tornar compreensível. O que é tornar publicamente acessível um pensamento religioso? Vamos dar um exemplo assim. Vamos dar um exemplo calvinista. Imagina, fazer uma palestra sobre esse assunto e não falar de predestinação, por exemplo. Como traduzir predestinação num debate público? Estou brincando um pouco, né, com as coisas sérias, mas é bom brincar um pouquinho para a gente respirar. Será que nós podemos dizer que o Brasil era um país predestinado a ser o maior celeiro de valores cristãos para o mundo inteiro? E por isso certas categorias de pessoas devem ter os seus comportamentos, os seus estilos de vida criminalizados para não impedir que a nação cumpra os seus valores? Ou será que Deus escolheu o Brasil para ser esse negocinho aqui? Complicadinho, né? Eu acho que Deus escolheu o Brasil para ser a parte boa do Brasil. A parte ruim é a gente que inventou, né? Mas como é que eu traduzo isso para uma linguagem pública? Eu acho que esse que configura o problema. Não só nos espaços, nos debates mais amplos, mas para nós mesmos. Quer dizer, volto lá ao ensino religioso escolar. Você aceita que o seu filho na escola aprenda sobre Umbanda, Candomblé, hinduísmo, budismo, no mesmo nível que ele aprende sobre cristianismo? E assim vai. Você aceita que o seu filho conviva com um rapaz, uma jovem, um moço, uma moça homossexual, e o aceite, o valorize, e seja amigo e amiga, e não tem nenhum problema com isso? Eu mencionei a questão do homossexualismo, mas a questão mais antiga e ainda dramática no Brasil, que é a questão do racismo. Isso ainda é muito forte no Brasil. O sexismo ainda é muito forte no Brasil. O classismo. Vamos acabar com os pobres no Brasil, né? O Brasil seria muito bom se não tivesse pobre. É muito comum, mas geralmente quem fala isso é, em grande parte, responsável pela existência de pobres. Então, esses elementos discriminatórios ainda são muito fortes, até no comportamento religioso. Não está aí, mas só para mencionar também um dado triste. Nos últimos 20 anos, o número de atos de intolerância religiosa praticados por chamados evangélicos, especialmente contra religiões de matriz africana, só faz crescer. O pessoal joga pedra em terreiros de Umbanda, de Candomblé, destrói estátuas, destrói imagens, chuta as oferendas, né, xinga o pessoal, faz passeio, ciranda, para amarrar os demônios em volta do terreiro. Quer dizer, são centenas de casos anualmente no Brasil. Bem, para terminar, algumas pistas teológicas na busca de solucionar essas questões.
Ou seja, que elementos a fé cristã pode oferecer para a gente lidar com essas questões públicas e a distinção entre público e privado? Eu acho que o elemento básico é esse. Na vida pública, o princípio do amor ao próximo deve nortear a participação cristã. Eu acho que todos vocês concordam com isso. Eu também concordo. A prática dessa afirmação, porém, é muito complicada. Né? Por exemplo, o amor ao próximo, ao meu modo de ver, deveria se traduzir na busca do bem comum e não na satisfação de desejos privados. Então, por exemplo, se eu saísse candidato a deputado federal, né? Vamos lá, senador, né? Um cara como eu merece ser senador. Nunca fui eleito para nada, mas para começar logo por cima, né? E chegar a dizer, fazer minha campanha nas igrejas, prometer para vocês na igreja, que vou fazer tudo, né, para que o Brasil cresça, mas não vou defender a igreja. Quantos votos eu receberia? Vou defender os direitos de homossexuais, de negros, de mulheres, de pobres, de índios, de imigrantes, mas não vou defender os direitos das igrejas. Teria votos? Até que ponto as igrejas têm direitos que precisam ser defendidos? Qual é a diferença entre buscar o bem comum e satisfazer um desejo privado como político? Isso não é só o político que age, o agente político lá, o deputado, o vereador, mas também nós, que somos agentes políticos que votamos e avaliamos os candidatos. Houve uma época, e ainda se fala, usa-se ainda esse slogan, irmão vota em irmão. É melhor um ladrão irmão do que um ladrão ímpio. Afinal de contas, ele vai roubar para o povo de Deus. Não tem lá na Bíblia que diz lá que o tesouro conseguido por meios escusos deve ser usado para abençoar o reino de Deus? Dizem que Jesus falou uma coisa mais ou menos assim. Né? Vocês sabem que a Bíblia a gente dá umas torcidas assim, ela fica na nossa cara, né? O que é buscar o bem comum? Não só como um deputado, um vereador, um secretário de Estado, mas como um eleitor, como uma eleitora, como um cidadão, no seu exercício cotidiano da cidadania, o que é viver para o bem comum? Agora vou deixar a veia pastoral. Quando você vai escolher a sua profissão, você escolhe porque ela vai te dar um melhor salário ou porque você vai poder prestar um serviço melhor para a sociedade? Eu não posso dar exemplo, pessoal, porque eu escolhi ser pastor. Né? Não sei nem se presta um serviço para a sociedade, nem se ganha mal. Né? Hoje em dia é complicado. Mas se você tivesse que escolher entre ser professor de rede pública e médico, o que você escolheria? Bom, primeiro que não dá nem para medir direito quem que presta um serviço melhor para a sociedade. Mas cá entre nós, se eu tivesse que escolher hoje, eu preferiria ser médico. Porque por pior que seja o salário e as condições de trabalho, que nem todo médico é rico, né? Eu tenho amigos médicos que trabalham 80 horas por semana e pagam as contas. Né? Minha filha, coitada, é fisioterapeuta. Não é nem médico, né? Ela trabalhava no hospital em Londrina, ganhava por procedimento do SUS R$2. Agora, você quer ser professor de rede pública? Ganhar R$1.250. Lá no Espírito Santo era assim que se pagava, por licenciado. R$1.250 por 25 horas de trabalho, aquele conjunto fantástico de crianças educadas, limpas, bonitas, respeitosas, dispostas a aprender, querendo o tempo todo sugar o seu conhecimento. Né? Não estou dizendo que um cristão deve escolher as piores profissões, é claro. Mas você percebe como é complicado, às vezes, tomar certas decisões? Um outro aspecto da prática do amor ao próximo no espaço público é que o diferente deve ser tolerado. Não só tolerado no sentido banal da palavra, você aceita porque não tem jeito, mas tolerado no sentido pleno, político da palavra, que é ser respeitado e estimado.
né, dando aula sobre tolerância na faculdade lá em Vitória. Um grupo de alunos defendendo a questão da tolerância, como respeito, como estima pela identidade do outro. E os alunos todos defenderam, não, professor, isso é assim mesmo, tem de ser assim, porque a Bíblia diz e tal. Aí eu fui pedindo para o pessoal, então, como é que na prática se faz isso? É um aluno que já era pastor, uma denominação que não vou dizer qual é, porque não é a nossa, então não posso falar mal dos outros. Se fosse da IPI, eu falava. E dava até o nome do coitado do colega. Ele falou, ó, a gente tem que respeitar e aceitar todo mundo, mas lá no meu bairro tem um terreiro de Umbanda que só causa problema. Ele foi falando, aí o pessoal parou, a turma da classe começou a perceber, né, o descompasso completo entre o que ele disse, eu aceito que a gente deve respeitar e valorizar o que tem de bom no outro. E só viu o que tem de ruim no outro. É a mesma pessoa. E os próprios alunos, colegas, começaram a questionar e dizer, mas o que eu estou falando de errado? Eles não são de Deus. A religião tem essa capacidade de fazer até uma pessoa normal ficar meio louca. Nos seus raciocínios, né? Isso já é coisa lá da época de Paulo, né? Já foi acusado disso. As muitas letras te fazem delirar. E o Paulo não se defendeu. Ele aceitou, tem razão. Mas é melhor ser louco com Jesus do que sábio sem Jesus. Gostou, né? Eu falei para você que eu ia ser crente. Ó. De vez em quando até consigo. A gente gosta de brincar porque está ficando muito sério esse negócio de religião. E Deus está muito distante da religião. Bom, um outro princípio teológico, a busca da justiça. Amor ao próximo é um deles. Eu poderia discutir muito mais, tem muito mais coisas sobre amor. Agora, o que significa na prática pública do século XXI o princípio bíblico da justiça e do direito? Na Escritura, e acho que hoje isso vale ainda, justiça e direito significa defesa e promoção social de pessoas e grupos marginalizados, oprimidos e excluídos. Teologia da libertação, por exemplo, foi um esforço em traduzir para a linguagem do século XX esse princípio bíblico. Eu acho que a gente, na época, cometeu um pequeno equívoco de juntar isso com socialismo. Em vários aspectos, o socialismo é melhor que o capitalismo, mas a justiça transcende ideologias políticas. A gente foi aprendendo com muito esforço. John Rawls, aquele filósofo que eu citei e critiquei, a teoria de justiça dele é muito bonita, é fantástica. Questionável em muitos aspectos, mas a ideia dele de justiça é que uma sociedade é justa quando ninguém paga mais do que deveria e ninguém ganha mais do que mereceria. Ou seja, uma sociedade em que ninguém seja tão pobre que não possa viver com dignidade e ninguém seja tão rico que possa maltratar os outros e sair ileso disso. Mas como se aplicar esse princípio de justiça? E Rawls não era cristão, não tinha nada a ver com isso. Um país em que 3% da população detém 70%, 80% da renda e das propriedades no país. Em que a pessoa, com um telefonema, simplesmente acaba com a vida de outra. E não mandando um pistoleiro matar, mas legalmente. Bem, o princípio bíblico da justiça e do direito significa que as pessoas cristãs devem fazer uma crítica legítima e firme a pessoas, grupos e instituições, inclusive o Estado, que promovem, justificam ou legitimam, por ação ou omissão, a injustiça social. Mesmo que seja a igreja. E, por fim, o princípio eclesiológico da unidade na diversidade demanda que as igrejas sejam espaços democráticos nos processos decisórios. Quer dizer, como nós podemos formar cidadãs e cidadãos para a sociedade democrática se a própria igreja não é democrática? E aqui a gente tem uma situação complicada, porque na nossa tradição, nosso santo pai, João Calvino, já dizia que a democracia era uma coisa do diabo. Ele disse isso mesmo. Para ele, o governo democrático era diabólico.
Vamos lembrar que, né, na época, né, democracia quase não existia. Ele defendia uma forma aristocrática de governo para a sociedade, que é a forma de governo da igreja, um governo aristocrático. Ele é quase democrático, mas é aristocrático. Porque, diferentemente, por exemplo, do governo congregacional, o diácono eleito ele tem de representar a congregação, o presbítero não. Não necessariamente. Na nossa tradição teológica, o presbítero não é o representante da igreja, né? É o representante de Deus. É que a gente vai misturando as coisas, né? O nosso calvinismo já é um calvinismo melhorado. Melhorando, né? Mas o presbítero é um homem de Deus. Agora as presbíteras também são homens de Deus, né? As mulheres nunca imaginaram que iam virar homem de Deus. Né? Você já ouviu essa expressão? É nosso irmão, um homem de Deus. Eu já ouvi essa, né? Dá uns fora, assim, pastor, tem uns colegas que dão uns fora, assim, que vamos chamar o nosso homem de Deus, a irmã fulano de tal, né? Pega mal, né? Mas como é que você pode criar cidadãos democráticos numa instituição que não é democrática? O que pensa ser. E aí é pior, né? Porque a gente pensa que é, e não é. Ou não é suficientemente democrático. Se vocês preferirem ser menos radicais, assim. O princípio da unidade na diversidade exige que os membros das igrejas sejam formados no discernimento político, econômico, social, tanto quanto no conhecimento de Deus. Você conhece alguma escola dominical que ensina teoria política? Princípios de economia? Então, como é que um homem, uma mulher que frequenta uma igreja pode votar com inteligência se não aprende na escola, não aprende em casa, não aprende na igreja a votar com inteligência? Aí a gente vota com o coração, né? A gente vota com valores, com critérios muito subjetivos. Finalmente, o princípio da imitação de Cristo, a meu modo de ver, implica que cada cristã ou cristão exerça a sua cidadania de modo inteligente, crítico, amoroso e justo. Ou seja, ser discípulo de Cristo significa ser discípulo de Cristo também na esfera política e ser excelente na esfera política. Você sabe o que é cidadania? É muito interessante, no Brasil atual, cidadania virou apenas busca de direitos. Mas para cada direito democrático há um dever democrático. O direito de governar, é o primeiro direito democrático. Você é o governante do país. Você detém a autoridade e o poder. Você delega isso para alguém, né? Mas é você quem governa. Agora, o direito de governar te dá o dever de governar para o bem de todos, e não para o seu próprio bem apenas. Então, quando você vai votar para o bem de todos. Como é que a gente sabe que um voto é para o bem de todos ou não? A coisa complica. Nem os partidos políticos sabem o que eles vão fazer. Como é que nós, estamos fora, vamos saber? Finalmente, o princípio da imitação de Cristo implica que nós saibamos fazer a crítica profética, como Jesus fez, e buscar os nossos próprios direitos de modo laico. Eu gosto de brincar com esses jogos paradoxos de palavras. Nós, cristãos religiosos, devemos exercer a cidadania de modo laico. Para sermos fiéis à nossa fé religiosa, eu acredito que nós precisamos exercer a cidadania de um modo 100% laico. Exatamente o que é isso, ainda temos de aprender. Enfim, viver publicamente a fé em sociedades democráticas é um desafio constante para igrejas e para nós, indivíduos, homens e mulheres cristãos. Política não é tema secundário, mas primário, tanto para a teologia, quanto para o ministério eclesial, quanto para a vida cristã. Política, economia, enfim, a vida pública como um todo. No Brasil ainda engatinhamos nesta dimensão da vida e do pensamento cristão. Por isso é mais do que hora de buscarmos maturidade política com vistas a uma vida pública que glorifique a Deus e promova a justiça. E por isso
o que o Equilibrium faz é importante, porque é um passo nessa direção. Buscar a sabedoria, o discernimento e a energia de Deus e do seu Espírito para sermos cidadãos e cidadãs do reino na sociedade brasileira. Obrigado pela atenção de todos. O reverendo Reginaldo me lembrou aqui que há uma folha de avaliação do evento dentro da pasta. Nós pedimos a gentileza de todos que, antes de saírem, por favor, preencham essa folha e deixem aqui com as meninas na saída. Isso é importante para que nós possamos ter um retorno de vocês, não é? Quanto à avaliação, há um espaço para comentários, observações que vocês queiram deixar também para nos orientar quanto à organização de eventos futuros. Quero agradecer ao Júlio pela palestra, pelo desequilíbrio. E quero passar a palavra para o Osni, que é o presidente do Conselho de Curadores, para que faça o encerramento e as orientações finais. Eu vou falar em pé, que eu tenho alguma dificuldade de falar sentado, não sei porquê, mas... Bom, enfim, eu gostaria de, em primeiro lugar, cumprimentar os reverendos Valdinei, Reginaldo, pela iniciativa equilibrada desse projeto, né? O que nós pudemos ver hoje com o reverendo Júlio PT Zamatiero, nunca mais vou esquecer teu nome, eu acho que pode nos dar uma ideia do que se pretende esse projeto, né? Eu estava lembrando, pastor, de uma cena que eu vi na televisão nesta semana, acho que muitos viram também, de uma discussão de trânsito, onde dois motoristas discutiam, né? Um bateu no carro do outro, e, de repente, o carro da frente sai e anda mais ou menos uns 10 metros, e ele engata a ré, e pisa no acelerador e vem com toda a força, pá, e bate no carro, né? Mas, enfim, eu acho que é um exemplo, entre vários outros, dessa vida, né, que nós vivemos hoje, de total desequilíbrio, né? E se eu pudesse ter a ousadia, eu diria que o tema da sua palestra hoje poderia ser, né, alguma coisa do tipo: como ter equilíbrio numa sociedade totalmente desequilibrada, né? Mas é interessante que você chama atenção para algumas coisas que nós, dentro da igreja, né, nem sempre prestamos atenção, porque temos uma tendência de focar apenas o que acontece, o que discute, o que nós ouvimos dentro das nossas igrejas, né? E me chamou a atenção, por exemplo, o que acontece hoje com relação a leis, né, divórcio, enfim, gays e tanta coisa que se discute na sociedade. Nós discutimos nos nossos contatos externos, mas eu não me lembro de nunca ter discutido isso de maneira tão aberta dentro das nossas igrejas, né? É quase que um tabu a gente falar certos assuntos dentro da igreja, mas, como cristãos, nós não podemos fugir da realidade. Esse é o nosso mundo, é onde nós vivemos, né? E, então, como eu disse, apenas um exemplo daquilo que será, com certeza, os próximos exemplos desse projeto, o Equilíbrio. E eu gostaria também de agradecer ao reverendo Júlio por esse início, né, por essa abertura desses eventos. E gostaria de agradecer também a colaboração dos nossos membros do Conselho de Curadores, do qual eu sou presidente, e também dos executivos da Fundação, Ítalo, presidente da Fundação, o Arnold Ferli, que é o diretor executivo, aquele que realmente bota a mão na massa, né? E assim como também os demais colegas da Fundação, por terem suportado desde o início, dado a sua aprovação
a esta iniciativa, né? Esse projeto tem o patrocínio, o suporte da Fundação Mary Spears, e nós o fazemos com bastante respeito, com bastante expectativa de que realmente será alguma coisa diferente, que trará uma contribuição diferenciada a todos aqueles que participarem. Eu espero realmente que vocês que estão conosco hoje participem de outros eventos que certamente acontecerão e certamente vocês serão convidados. Quando nós temos um evento como esse, normalmente nós damos a oportunidade para que as pessoas se apresentem, né? Olhando, eu vejo pessoas conhecidas da minha igreja, mas também posso ver pessoas que eu não tive oportunidade ainda de conhecer. E, normalmente, a gente daria oportunidade para que cada um se apresentasse, né? Para formar assim, um ambiente onde todos tenham um conhecimento melhor um do outro. Mas, simplesmente, é impossível fazer isso. Eu quero, de qualquer forma, agradecer a presença de todos nesse evento e quero tomar liberdade, não sou responsável, mas eu tenho certeza que os pastores endossarão o meu convite para que vocês estejam presentes nos próximos eventos que certamente farão uma grande diferença e trarão uma grande contribuição para a nossa edificação como cristãos e também como cidadãos e cidadãs deste mundo desequilibrado. Eu acho que um exemplo de equilíbrio é só Jesus Cristo, né? É por isso que nós sempre procuramos a perfeição e dificilmente impossível alcançar a perfeição, mas é importante ter sempre alguma referência. E a nossa referência como cristãos é Jesus Cristo, né? O nosso líder, o nosso Senhor, o nosso Salvador, perfeito em tudo. Muito obrigado pela presença. E a minha última missão, que é muito agradável, é convidá-los para um coquetel que será servido aqui na saída. Todos vocês, muito obrigado, uma boa noite e um bom retorno às suas casas.